Signo de Virgem, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Assim, dessa forma, o YouTube entende que o vídeo tem relevância, distribui para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Aqui neste canal eu misturo tarô, oráculos, astrologia, constelação familiar, que tem uma bandeja com água, o símbolo de Virgem, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. Como forma de complementar a leitura, você pode dar uma olhada no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. Vamos lá? Fundo do deck, a gente tem o Valete de Espadas. O Valete de Espadas, ele mostra uma... A palavra não é imaturidade, é nesse sentido. É como se você não tivesse todas as informações. Como se talvez estivesse fazendo algum julgamento, alguma ideia de algo, de uma situação, mas você não tem a compreensão total. Ou talvez não tenha noção da extensão dos danos que aquilo causou, ou do porquê aquilo aconteceu. É uma carta também que fala de intrigas, de imaturidade, de equívoco, de fofoca, de maledicência, né? Então eu vou colocar aqui a intriga. Deixa eu achar mais cartas aqui. Mais cartas não, desculpa. Mais elementos para representar tudo que eu tô vendo aqui. Vou colocar esse bonequinho onde o braço vira uma cobra, sabe? No sentido de intriga, de maturidade, de traição, de futilidade, de pouca visão dos fatos. Né? Isso machucou aí, pode ter machucado alguém que foi, entre aspas, vítima dessa situação, né? Bom, me deu vontade de colocar a culpa. Eu uso a cruz de Ansata para representar a culpa, porque já há 5.000 anos antes de Cristo, os egípcios usavam a culpa como... Não é a culpa. O julgamento, assim, julgamento no sentido crítico, assim, de culpa, penitência, pecado, purgatório. Se os pecados da pessoa fossem mais leves que uma pena, o deus Osíris, lá do Egito, permitia que a pessoa ganhasse o céu, senão o inferno, enfim. Eu nem sei se eram exatamente esses os termos que eles usavam há 5.000 anos antes de Cristo. Portanto, a Inquisição não foi invenção da Igreja Católica, tá? Então tem aí essa... Vou colocar a culpa porque me veio isso quando tem manipulação. Isso aqui é manipulação. O elemento na astrologia que traz bastante manipulação é Mercúrio. Mercúrio, ele, apesar de ser o office boy, eu chamo de office boy do Olimpo, de trazer aí as informações para deuses, semideuses, humanos, enfim, ele distorcia os fatos, né? Ele era muito amigo do deus Dionísio, deus Baco, deus do vinho. Então ele estava embriagado, ria das pessoas, levava as informações trocadas. Então eu coloquei Mercúrio nesse sentido. Ai, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar. 2 coisas importantíssimas. Sempre no começo da leitura é importante, eu esqueci, então eu vou falar agora.
Antes de qualquer coisa, né? A gente só comentou sobre uma carta, tem um monte aqui ainda vou tirar outras, vou tirar runas, dados astrológicos, mas uma coisa que eu quero e orientações do tarô, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir a autorização de vocês para acessar a energia de vocês, para entrar na energia de vocês com todo respeito. Lembrando que a gente vai trazer primeiro as dificuldades, para depois as orientações. Então aqui, ó, tá saindo intriga, então tem gente falando aí mal, fazendo fofoca. Isso prejudica o virginiano ou as pessoas com as quais o virginiano se relaciona. A leitura pode estar espelhada, sinta-se à vontade para inverter os papéis, adaptar a sua realidade, né? Mas olha, tá vendo a traição colada ali com virgem? Virgem pode estar sendo enganado, se sentiu enganado, enfim. Vamos lá. E com base nessa enganação, nessa mentira, que é o valete de espadas, é uma carta de intriga, mas é intriga pura. Sai o 6 de espadas. Eu amo essa carta. O 6 de espadas, nossa, me deu até dor de cabeça. Assim. O 6 de espadas é uma carta assim, difícil, é um momento de transição, as emoções estão todas, assim, digamos, turbulentas, o céu nublado, ou seja, uma confusão mental, eu não estou enxergando direito, mas com base em informações, eu decido quem vai comigo e quem não vai. Quem merece estar ao meu lado e quem não merece. 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta ótima. Agora, se você tomou atitude com base em fofoca, em intriga, em traição, em mentira, aí não vai ser bom. Na sequência, a gente tem a carta da Lua. A carta da Lua fala do inconsciente. Portanto, tem informações que não estão na sua consciência, que não estão plenas, né, na consciência. Você não sabe, de fato, o que está acontecendo. Então, isso é um agravante. Eu sinto que tem relação com o dinheiro, mas eu vou esperar sair alguma carta aqui. Saiu 6 de ouros, mas... Existem informações que estão aí ocultas, que não estão claras. O arcano da Lua, vou colocar a Lua aqui. O arcano da Lua é um arcano de competição, de conflito. Então, essas intrigas podem estar baseadas numa competição, num conflito. Pode revelar crises de consciência. Mas, assim, os obstáculos serão superáveis, mas o sucesso depende da lucidez. O que traz lucidez neste caso? O símbolo do Sol, ou seja, o que vai clarear as informações. É a verdade que vem à tona. Claro que quando a verdade vier à tona, você vai ter que lidar com a mágoa, as pessoas podem ter ficado chateadas, se sentindo lesadas, traídas por alguém ter embarcado aí numa mentira, numa fofocaiada, enfim. Na sequência sai a energia da Rainha de Ouros, que é a energia do controle. Pai amado, tá pesado aqui, né? Essa combinação, e tá piorando aqui. Essa Rainha de Ouros é assim, é a autoridade, né? Ela se esforça para manter tudo sob controle. É a aparência. Pode estar o mundo desabando e ela tá lá, mantendo a aparência. Mas aí vem os raios da verdade e destrói essa torre. Cai a coroa lá de cima, o ego despenca. É sofrido. Quando vem a torre, o negócio pega. É um dos momentos assim mais difíceis da vida do canceriano. Canceriano, ó. Veja se tem câncer forte, mas não sei porque eu falei câncer. Porque eu nem fiz leitura de câncer hoje. Enfim. O virginiano é um dos momentos mais difíceis da vida do virginiano. Por outro lado, chegou meu ajudante, Feijão. Por outro lado, depois que passa, é muito bom. Porque aí você
sai da ilusão, né? A torre, ela é uma ilusão, normalmente uma ilusão emocional, que você construiu aqui com base em intriga, em fofoca, em mentira, tentou manter a aparência de tudo sob controle na aparência, mas na verdade é muito bom que os raios da verdade, que eu posso isso aqui, eu vou simbolizar pelo sol, digamos assim, né? Que os raios da verdade vêm e falam assim, vamos clarear essa informação? O que são esses raios da verdade? A intriga vem, a traição, as pessoas acabam descobrindo, acabam sabendo, né? Tem a energia dos 6 de ouros. A energia dos 6 de ouros é uma energia de indecisão, de entrave, de hesitação, de paralisação. O negócio não vai nem para frente nem para trás. É como se fosse uma busca por perfeição. Sabe? É uma busca por... Deixa eu tirar o feijão daqui. Vem cá, feijãozinho. Você busca essa perfeição, né? E aí, como fica querendo gerir tudo, controlar tudo, a Rainha de Ouros fala desse controle, mesmo depois de uma torre que joga tudo abaixo, aí as coisas param, porque se fica ali, e agora? Depois de uma torre, como que eu vou fazer nessa situação? Então, não tem um equilíbrio de trocas ali, o negócio fica complicado, inclusive materialmente, tá? E aí e essa situação vai te obrigar, nossa senhora, eu ia falar câncer de novo, aí veio aquário. Talvez câncer e aquário estejam envolvidos nessa situação, nessas intrigas, fofoca, maledicência, que tá aí prejudicando virgem ou o contrário, enfim, se vocês fizeram uma panela de fofocas, sai aqui o 8 de copas. O 8 de copas é a carta, assim, da perda, da desilusão, do fracasso. Então, essa situação aqui de controle, ela vai cair por terra. Essa carta aqui, ela fala onde você perde o seu poder pessoal, é uma carta que fala onde você errou pessoalmente, você tentou manter as aparências, assim, tem um grande prejuízo, tentou manter as aparências, mas o negócio tá ruindo por dentro. É uma carta que convida a você mergulhar no seu inconsciente, tratar essas emoções, ó, de novo tem lua na carta, o escuro também simboliza o inconsciente. Olhar para o que está lá no seu inconsciente, lua fala muito das emoções. Então, essa situação vai ser muito boa quando essa torre vier, porque vai te obrigar a olhar para os fatos, porque você foi vítima de intriga, de fofoca, de maledicência, ou fez, ou participou, ou deu ouvidos, né, a panela, digamos assim, da fofoca, ou deu ouvidos a isso. E na sequência a gente tem o arcano da estrela. O arcano da estrela é a carta da esperança. Mas para essa esperança surgir, aqui é um pedido da espiritualidade, né? Você precisa limpar, é a carta da paz também. Você precisa limpar tudo que atrapalha a harmonia, a prosperidade, tudo que atrapalha a sua alegria, tudo que é falso. É a carta da reconstrução. Então, tá vendo as águas derramadas? Você vai trabalhar essas emoções, trabalhar as dores, as tristezas, as mágoas, para se reconstruir e alcançar o seu propósito. Seu propósito aqui é o nó do norte, mas para alcançar o nó do norte, a gente precisa fechar alguns ciclos, alguns padrões, que é o nó do sul. E aí, na sequência, sai o arcano do diabo. Esse arcano aqui é complexo, porque ele pode falar tanto de influências externas, no sentido de magia, né? Mas pode falar no sentido interno, como, por exemplo, ego, poder, tentar influenciar os outros, isso é magia mental, né? Busca dos próprios benefícios. É uma carta ruim, gente, é uma carta de poder, mesmo que seja um poder disfarçado, sabe? A pessoa se disfarça de boazinha, mas ela quer só controlar, gerir os outros. Tô rouca.
Hoje tá difícil que eu tô rouca, gente, mas vamos lá. Vamos clarificar esse arcano, o arcano do diabo, pra gente entender aqui. Pode ser uma magia externa, né? Mandou fazer alguma coisa, recebeu uma magia. Clarificando o arcano do diabo, virou aqui a carta dos jardins. Mais uma, por favor. Tá ligado a uma mulher. Nossa, caiu no chão. Peraí, vou pausar o vídeo. Essa é a carta dos ratos que caiu no chão. A carta dos ratos, ela fala de estresse, de desgaste, de perdas financeiras. Nossa, me vem assim como se alguém tivesse amaldiçoado o outro para o outro não ter dinheiro, porque essa pessoa saiu do seu controle. Nossa, que coisa horrível. Ai. E aí o arcano do diabo, ele vai lá, tá vendo? Lá pra traição, pra cobra. Mas o sol tá junto, ou seja, essa informação vai ficar clara. É preciso encerrar esse ciclo aqui, ó, de manipulações de informações equivocadas e tem a ver com dinheiro. Nossa, me dá um mal-estar isso, é um negócio pesado, assim. Tem gente querendo o mal do outro, mas querendo o mal do outro, assim, coisa pesada, feia, assim, sabe? De um poder mental, sabe, praga, de praguejar os outros. Meu Deus, eu tô assim, chocada. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Chave, ou seja, essa situação vai mudar, graças a Deus. Ai, Deus é maior. Não há mal que sempre dure, lei do retorno. Nossa, que coisa horrível. Tem um homem envolvido também. Meu coração deu uma acelerada aqui, assim. Nossa Senhora, coisa... Oh, virou alguma aqui? Não. O fundo do maço, a árvore. Tá ligado à prosperidade, abundância e à ancestralidade. Atrapalhando a estrela dessa pessoa. A carta da estrela, atrapalhando o brilho. Pessoas aí que são umas raposas e extremamente falsas. E essa questão vem desde criança, atrapalha essa criança, desde que essa pessoa era criança. Inclusive, nossa senhora, inclusive não é só a questão financeira, como os ratos. Atrapalha também a vida afetiva dessa pessoa vítima dessa situação. Ó, conforme eu falo, o movimento que vai acontecendo. Verdadeiras cobras que causam confusão mental, mas as notícias vão chegar. Vão chegar. Vai ficar claro tudo isso. Carta da cegonha. O sol vai trazer ali a clareza para modificar essa situação. Pai amado. Vou tirar os dados astrológicos para o signo de Virgem para a gente entender isso. Eu tô tão chocada. Saturno fala de karma, fala de cobrança espiritual. É o senhor do tempo. O tempo revela tudo. Tá ligado aqui a energia da casa 10. A energia da casa 10 é a casa do sucesso. Essa pessoa está tentando atrapalhar o sucesso da outra, né? Adapte a sua realidade. Se você está sendo prejudicado, está prejudicando alguém, enfim. Espero que não seja o virginiano fazendo isso, pelo amor de Deus. E energia de fogo, energia de Áries, que é uma energia de ação, de movimento, e também está muito ligado à infância, energia de Áries. Tem uma energia de inveja que eu sinto, vou colocar. Gente, meu coração tá tão acelerado com isso. É uma situação meio... Enfim, vou colocar infância. Tentou atrapalhar não só a parte financeira, a parte do trabalho.
Mas não sinto magia feita, eu sinto praga, a pessoa praguejou, amaldiçoou, sabe? E é uma energia familiar, uma pessoa familiar. Aí quando a relação é familiar, é pior, né? Porque tem uma conexão entre as pessoas. O aprendizado, por favor, para o signo de Virgem, aprendizado. Caiu no chão novamente, caiu aqui o 2 de ouros, Rei de paus invertido, caiu uma outra aqui também invertida no chão, que é o 8 de paus. O 2 de ouros é uma carta que fala da vida começando a movimentar. Se você está sendo vítima dessa situação, virginiano, a vida vai movimentar, né? Já tem aí um começo de um equilíbrio. Ainda tem um impasse, ainda tem assim obstáculos, mas eles serão removidos em breve, tá vendo? Que já tem água lá no fundo, no plano de fundo da imagem, os barcos já estão na água, então essa situação começa a modificar. O rei de paus aqui é um rei de... Ai, eu esqueci o nome dele na mitologia grega, mas é uma fertilidade, fartura. Ele faz, acontece. Sabe aquele que vai lá e mata o minotauro e gosta de aparecer, de ser aquele rei que chama a atenção? Como está invertido, parece que os projetos eles estão assim parados, bloqueados. Ainda tem uma desorganização. Porque se alguém tentou te prejudicar, tem que limpar essa energia primeiro. Espiritualmente falando. Só o divino mesmo para poder ajudar isso. Vou colocar a energia do divino, do anjo da guarda. E a carta do 8 de paus, que estava invertido, que caiu invertido, ela fala de finalização, de novos caminhos, mas ó, tá invertido, o negócio não tão cedo vai se renovar. Nossa, que coisa chata, né? Clarificando o aprendizado. 2 de ouros, rei de paus, 8 de paus invertidos, dois últimos ali. Aprendizado, clarificando o aprendizado para o signo de Virgem. Frente a essa situação, se precisar ajuda, virginiano, meu telefone está na descrição do vídeo, para que a gente possa... Ó, tem inveja mesmo aqui, viu? Para que a gente possa trabalhar essa situação junto com a apometria, a neurociência. Ó, caiu a carta do alerta, a luz vermelha. Tem um alerta de situações perigosas, pensamentos negativos, ó lá, praga, amaldiçoando. E aqui sai a lua refletida no mar, ou seja, é um período de provas que você está passando. Inverta os papéis, né? Quem que tá passando esse momento de prova, essa situação. E sai a carta da sorte. Isso vai resolver, né? A luz vai brilhar. Ô, Naná. Bom, vamos tirar cartas agora para os bloqueios. A espiritualidade protegendo a criança. Essa situação vem desde a infância de alguém. Então, tem uma situação de disputa. Pode ser uma disputa entre mãe e filhas, uma situação... né, uma situação narcisista, uma situação... Eu sinto que é uma situação familiar. Cavaleiro de Copas, que é a carta da ilusão, ó, de novo, cai a ilusão. Poxa vida. E o sol tá no bloqueio. Como se o virginiano não conseguisse enxergar, ele tá iludido. Que coisa, por que será que clarificando as cartas do bloqueio para o signo de Virgem, por favor. Virou uma aqui, a carta da âncora, que confirma essa situação aqui. Mais cartas, por favor. Como se tivesse ancorado, enraizado uma ideia. Mas é tudo intriga, fofoca, mentiras.
Como as pessoas acreditam tanto em mentira, né? Olha, de novo, tem desgastes financeiros, perda, estresse, atrapalhando o sonho das pessoas, mas atrapalhando a estrela, o brilho, atrapalhando a vitória. Vou perguntar, essa situação se dissolve? A espiritualidade está agindo. A espiritualidade já está agindo para que isso se dissolva. A carta da torre. Da torre no baralho cigano é ajuda espiritual, diferente da torre do tarô, que é desabar das mentiras, né? Esse desabar das mentiras faz parte da ajuda espiritual, sim. Também, né? Já confia, tenha fé, a espiritualidade está agindo, a situação não vai ficar dessa forma. E virou os caminhos aqui, os caminhos se abrem. As coisas vão se resolver, tá? As coisas vão se abrir, os caminhos vão se abrir. Tenha paciência, mantenha a sua fé, reforce a sua fé. Uma carta para o inconsciente do signo de Virgem. Uma carta, por favor, os enamorados. Os enamorados e o Cavaleiro de Espadas. Enamorados, ele fala de escolhas, de dilemas, de livre-arbítrio, de difíceis escolhas. São, na verdade, são dilemas, questões muito difíceis de serem resolvidas. É uma carta onde você tem a liberdade de escolha, mas aí você que vai ter que escolher. Seu livre-arbítrio é soberano. E junto sai o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é uma carta assim de bravura, de coragem, de perspicácia, de sagacidade, de conquista. Mas você vai ter que escolher isso, escolher esse caminho. Você né? Que caminho que você está escolhendo? Se você ainda está preso na ilusão, na mentira, na falsidade, na fofoca, na maledicência, na traição, ou a pessoa que está prejudicando o virginiano está preso nessa situação. E aí, mesmo que seja outra pessoa prejudicando o virginiano, ele que tem que se proteger e falar, chega, porque a gente não consegue controlar o outro, a cabeça do outro, a mente do outro. A gente não consegue isso. O máximo que a gente consegue é se proteger, é rezar, é desejar o bem para a pessoa, é se desconectar emocionalmente, mentalmente. Porque se a gente der poder pelo que a gente acha que elas vão pensar ou falar, a gente está enfraquecendo até a ajuda espiritual. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma carta, por favor, para o passado consciente. Que o virginiano tem consciência. 3 de paus. 3 de paus é uma carta assim, de movimento, de negociação, de inovação, uma sociedade vantajosa. Você tem consciência que você fez alguns acordos aqui, algumas sociedades são vantajosas. Mais uma carta, por favor. Sociedade de quê? Sobre quem? Sobre o quê? Uma sociedade de que categoria, de que nível, de que afetiva. Uma união aqui, não necessariamente afetiva, né? Essa 2 de copas, ele fala de união também, de sociedade, irmandade, filhos, uma coisa muito, mas uma coisa assim profunda, uma coisa, existe uma cooperação, uma união muito forte entre essas pessoas, não necessariamente ligado à parte afetiva, mas enfim, passado, resultado. O enforcado. Olha que maluco essas 2 cartas, gente. Mas eu entendi. Você tem tudo para ir no mundo, se jogar, deixar vamos lá, vamos sair dessa situação, mas também tem obstáculos. Obstáculos que foram criados por essa situação aqui. Então, primeiro você tem que elaborar esses obstáculos para você conseguir se libertar de tudo isso. É necessário enfrentar estes obstáculos. E o que vai fazer isso? Gente, não tem outro caminho que não seja a terapia. Constelação, apometria, neurociência, psicanálise, a terapia que você quiser.
mas faz. Meu telefone está na descrição do vídeo. Vou colocar Palas Atenas aqui, ó, que eu olhei para ela. A deusa da justiça divina. Mas meu telefone está na descrição. Eu faço uma pastoral, constelação, tarô, neurociência para trabalhar traumas, apometria, já falei. Tudo isso junto e misturado para a gente conseguir reorganizar toda essa bagunça aqui, ok? Mais uma carta para o inconsciente do signo de Virgem. Olha lá, o carro sai invertido. Você não consegue movimentar a sua vida porque você está presa nisso daqui. Cavaleiro de Paus, que é uma carta de... É uma carta de movimento, de ação, também invertida. Pode falar também de uma pessoa falsa, mascarada, sabe? Então, assim, você não consegue mover a sua vida. Bloqueou. Bloqueou. Que coisa, hein? Medos e temores do signo de Virgem. Temperança. Temperança na posição de medo. A temperança... Não, Júnior. A temperança é uma carta que fala da necessidade de reciclar os sentimentos, né? De você modificar isso, esse coração duro, esse coração peludo, esse coração machucado. A temperança fala isso. Porém, existe uma inércia, existe uma distância, Apesar da proteção espiritual que a temperança traz, é como se... É interessante porque, assim, eu pedi a carta na posição de medo. E o virginiano tá com medo de reciclar esses sentimentos. Por quê? Tá com medo de modificar. Gente, isso aqui é coisa ruim só. Na posição em que saiu. Será que pode ser orgulho? Pode ser culpa? Pode ser um padrão, né? Eu tô acostumado a ser a rainha de ouros, ou seja, a rainha do controle. E aí, de repente, mesmo com torre, eu fico lá mantendo a pose. Pode ser que para algumas pessoas essa torre ainda não caiu, né? Influências externas. O que externamente está influenciando o virginiano? Rei de copas e as de copas. O rei de copas, ele é aquele que cura todo mundo, mas ele tem uma dor. Rei de espadas, as de espadas, desculpa. Ele tem uma dor tão profunda na alma dele, esse rei de copas. Ele é Quiron, apesar de curar os outros, ele tem uma ferida, mas uma ferida muito profunda. E o as de espadas, ele é o próprio naipe, né? Espadas é mental. Então é um impulso para que você haja mentalmente, então, mas isso é uma influência externa. Tem alguém que está muito ferido. É meio confuso isso, hein? Quem que tá ferido, hein? É uma influência externa. Tenha a força do divino para que você tenha a clareza da situação, mas tem uma dor interna. Na posição de influência externa. Clarificando o rei de copas, por favor, para o signo de Virgem. Caiu aqui a espiritualidade. Ah, tá. Tem a influência da espiritualidade mexendo nesse coração aqui. Ai, como é lindo, né, o trabalho da espiritualidade. Tá lá, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essa influência externa tá sendo amolecida pela espiritualidade, tá bom? Resultado esperado, resultado final dessa situação. O imperador. O imperador, ele é o controle, né? Ele é a realização, é controle puro. Conquista em todos os planos, então assim,
Não tem obstáculos, vai conseguir superar essa situação. Sai a energia do imperador como resultado final. Mas é importante que se trabalhe essas emoções. Mais uma carta para complementar o resultado final. Cai invertido, valete de ouros e 2 de paus. E aí você sai da inércia, da inação, que é o parado feito um 2 de paus, ó, tá invertido, você sai dessa inércia. E as coisas em relação ao dinheiro, né, o valete de ouros, a movimentação financeira, ela dá uma mudada aí. Ela dá uma mudada para que você consiga mexer nessa estrutura emocional. Vamos tirar uma runa para esclarecer a leitura, resumir a leitura, né? Uma runa, por favor, para o signo de Virgem. Caíram duas, Ingus e Perte. Ingus e Perte, eu vou ler as duas runas. Que estranho, não entra aqui. Foi. Perte é a runa da revelação. Olha lá, o sol vai revelar. Essa runa da revelação do que ainda não foi descoberto. É o momento de descobrir coisas que antes estavam em repouso. Foi a torre, tudo isso aí. Perte proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido. Você deve buscar a sua luz interior, esquecendo as mágoas do passado e possuir uma visão mais coletiva das coisas. Lembra que eu falei que estava com uma visão estreita por conta de manipulações, mentira? Precisa ter uma visão mais ampla, que você está com uma visão limitada, está fazendo julgamentos errados ou estão te julgando de forma errada, né? Às vezes essas revelações podem trazer mágoas do passado, mas tudo isso vai te ajudar na renovação pessoal. Então, esforce para manter a consciência mais forte do que o seu inconsciente. E a outra runa, que é Ingus, é a runa da fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado. Ingus dá forças para concluir etapas da vida, aniquilando os medos, preocupações, as novas fases que estão por vir. Exigirão de você a renúncia de atitudes, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Que eu falei, ó, precisa mexer nessa estrutura aqui para poder modificar a sua situação. Ingus está ligado à lua, aqui, ó. Por isso influencia o lado feminino, gerando novas formas de viver, inclusive despertando interesse por encontrar a pessoa amada. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua para o signo de Virgem. Pera. Três aconselhamentos, por favor. Já virou aqui. Autenticidade, suficiência e conexão natural. Pede que você tenha a conexão com o divino, a conexão com a natureza. Pede para que seja autêntico com você, com as pessoas. Cuidado com a fofoca, com maledicência. Não tente manter este controle de aparência. Seja autêntico. Para que você seja suficiente. Autossuficiente. Eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.